mais um podcast Lado Difícil. Seja bem-vindo aí, ouvinte. Estamos com um convidado aqui hoje que eu acho que quando ele aceitou o nosso convite, eu e o Lucas tivemos o mesmo sentimento, assim, o sentimento de que esse podcast vai dar certo. A gente vai conseguir cumprir o objetivo de falar para os empreendedores que eles não estão sozinhos nessa empreitada e que os apuros que eles passam, todos os empreendedores não somente já passaram, mas continuam passando. Então, estamos muito felizes com a presença. Lucas, antes de mais nada, quer dar um recado, falar alguma coisa para o nosso convidado também? O Saúl já falou, mas o Stélio, que é o nosso convidado, né, já foi nosso mentor da Endeavor 2 vezes, né? E eu já falei isso para ele, vou falar aqui na frente das câmeras, que para mim foi uma das melhores mentorias, porque vocês vão perceber que mesmo sendo uma pessoa tocando uma empresa tão gigante, uma serenidade, inclusive vai contar pra gente o segredo hoje da serenidade, às vezes ela, né? Recados, né? Dicas muito claras, assim. Então, a gente já tem uma sentidão de gratidão por você muito grande e muito feliz de saber que agora outros empreendedores no Brasil vão conseguir ter um pouco desse conhecimento que você já passou pra gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente é muito fã do Mercado Livre. Até contar um caso legal, recente. A gente tem uma ONG que é Programadores do Amanhã, que forma programadores negros, jovens negros em programação, em inglês, e ajuda eles a entrar no mercado de trabalho. E a primeira aluna, a gente começou com uma aluna mesmo que a gente queria fazer aos poucos, né? Agora são 130. O primeiro trabalho dela, onde? Mercado Livre. Que legal. E eu falei assim, Ingrid, é a melhor empresa. Então, tipo... Qual que era a renda familiar dela antes? Legal, a renda familiar dela era R$1.000. E ela multiplicou esse número por alguns números, né? Só com o salário dela, né? Então, e tá muito feliz, tá amando. Eu falei, óbvio, né? Então, você tá no lugar certo, na hora certa. Então, mais uma coisa legal relacionada aí ao Mercado Livre. Muito bom. Um agradecimento especial aqui que a gente não pode deixar de fazer. A Endeavor também, né? Por estar apoiando esse podcast, tá indicando muita gente legal para vir aqui também bater esse papo com a gente. E a Endeavor, para quem não conhece, ela apoia empreendedores de alto impacto, né, no Brasil e no mundo. E além disso, o pessoal do G4 Educação, que está cedendo esse espaço tão legal para a gente aqui e conduzindo maravilhosamente bem esses papos também. Stélio, cofundador do Mercado Livre. Muito legal te receber aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. Israel, Lucas, super prazer estar aqui com vocês. Muito, muito legal. Agradeço a Endeavor, agradeço o G4 também por ceder o espaço. E é um prazer, né, contar as histórias do Mercado Livre, contar histórias da minha experiência. Adorei ouvir essa da Ingrid, que de alguma forma a gente também no Mercado Livre está ajudando, assim como vocês ajudaram a transformar a vida dela. Isso tem muito a ver com a origem do Mercado Livre, né? A ideia de que a gente consegue, no nosso caso, através do comércio eletrônico, agora também da digitalização dos serviços financeiros, transformar a vida das pessoas, né? Acho que essa era uma ideia muito forte quando o Mercado Livre nasceu lá em 99, e é muito bom ouvir que isso está acontecendo agora ainda. Muito bom. Stélio, para começar, a gente sempre começa com a pergunta bomba. Estou muito curioso para saber a sua resposta. Que é o dia mais difícil. O dia que... E aí eu falando pessoalmente, assim, o dia que o Stélio falou, meu Deus do céu, esse negócio assim... Acho que eu fui amarrar meu jegue. E vontade de chorar debaixo da cama, o dia que você... Ou o dia, ou o mês, né? Que você falou que, meu Deus, é muito difícil. Que você perdeu essa serenidade aí que você tem. Não, isso aí foi... Isso era difícil perder, né? Mas, assim, um dia que eu lembro que foi, tipo, realmente o fundo do poço, foi uma época ainda, quando a gente está falando pré-nuvem, né? Que os sistemas a gente não falava, né? Os servidores das empresas estarem na nuvem ainda. E, se não me engano, é tanto tempo atrás, mas é por volta ali da época que a gente abriu o capital, que foi em 2007. Aconteceu, e eu acho que foi logo depois da gente ter aberto o capital. Então foi em 2007, segunda metade do ano ali, a gente teve uma queda, né? Mas uma queda dessas que nós estamos vendo de novo agora, depois de
quase 15 anos, né, depois aí no mercado de tecnologia. Mas eu não estou falando Não, queda do servidor. Eu estou falando do servidor. Uma queda do sistema, do site, em que o site ficou fora do ar. Pós-IPO. Foi pós-IPO. Eu vou contar um pouco depois isso melhor, né? A gente teve um momento ali que foi mais à frente, que foi em 2010, que foi quando a gente efetivamente transformou a nossa tecnologia. Mas antes, né? Então a gente está falando nessa época aí, a gente funcionava com tecnologia que a gente tinha lançado lá no início, no ano 99, 2000, e era um negócio todo monolítico, né? Funcionava o código todo num lugar só, não existia web service, não existia API, e era uma coisa centralizada de tal forma que até o nosso atendimento, até o nosso CRM estava dentro do mesmo código. Quando caía o site, caía o CRM, não tinha como as pessoas falarem com a gente. E assim, não é que foi uma queda, né? Foi a queda. Eu lembro que foi mais de um dia em que a gente... Foi em alguma data especial ou era um dia... Não era uma data dessas assim de maior movimento, mas o fato de ter ficado fora do ar, coisa de... vamos falar que foram 3 dias, né? Foram 3 dias? Assim, até voltar tudo normalmente, eu acho que foi esse o tempo. E assim... Estava aqui no Brasil, a equipe de tecnologia majoritariamente estava na Argentina, a gente falando com eles, e realmente não tinha muito o que a gente pudesse fazer à distância, além de tranquilizar a equipe, além de dizer, olha, não, a gente está trabalhando para colocar as coisas no ar de novo. Então eu lembro desse momento ser um momento muito difícil, porque você tem que acreditar além daquilo que você está vendo ali, e você tem que transmitir uma segurança para as pessoas também, porque isso tem um impacto nos clientes, sem dúvida, mas também na equipe que está ali, que está vendo, poxa, mas cadê? Eu não estou conseguindo trabalhar, quando é que esse troço volta, o que está acontecendo? Enfim. E inclusive no mercado, imagino que os investidores... Também. Enfim, esse foi um momento... a gente conseguiu resolver e tal, e acho que depois disso os sistemas se tornaram bem mais robustos. Isso que eu contei aqui de 2010 foi uma mudança importante da tecnologia que efetivamente levou a gente para um patamar diferente, inclusive no que diz respeito à questão de segurança, de confiabilidade, né, de toda a infraestrutura também. A gente tem casos também, né, de queda, né, Lucas, que foram... Você fala que foi o seu pior dia, né? Cara, foi... Eu acho que o seu pessoal foi. Foi traumático, porque a gente se prepara muito para Black Friday, né? E a gente nunca tinha passado uma situação dessa. A gente sempre fazia um trabalho muito bem feito para Black Friday, para preparar tudo e etc, né? Então a gente foi para essa Black Friday no ano, sei lá, 19, né? 19. Muito confiante, assim, que a gente tinha feito o trabalho que a gente já vinha fazendo quase 10 anos, né, quando chegava Black Friday, e que ia dar tudo certo. E aí foi exatamente na virada da meia-noite. O que foi estranho é que não houve um grande pico diferente de visitas de 11 para meia-noite. E aí o site caiu. E eu já tinha passado pela experiência do site cair outras vezes. Claro. Só que, assim como você, talvez... Volta rápido. Sempre o time identifica, volta rápido. O nosso varou a madrugada. Às 7 horas da manhã, a gente colocou um negócio meio capenga de volta, que só funcionou porque ainda não tinha ninguém acordado. Quando o pessoal acordou de novo, foi de novo para baixo. A gente conseguiu normalizar a situação nessa sexta-feira de Black Friday. Era 3:30 da tarde para frente. Que a gente conseguiu normalizar, assim, ainda um negócio meio capenga, né? Cara, é bizarro. Você tá contando e vai dando dor no meu estômago. É visceral o negócio. Já faz, 4 anos e dá pra... A gente tava fazendo 120% ano a ano antes da queda. Antes da queda. Seria, assim, de longe, a nossa Black Friday mais porrada, com o maior número de novos compradores, que é uma métrica super importante pra gente nesse período. E a gente conseguiu fazer uma quinta-feira tão boa que mesmo com a queda, eu acho que a gente conseguiu sobreviver a essa Black Friday, mas ficou aquele gostinho amargo, né? E aí, eu acho que o mais legal dessa história toda
é que nós não caímos por conta de tráfego, que é o que o pessoal costuma cair em Black Friday. Nós caímos por conta de código também. A gente já tinha saído de a gente já não era um monolito, mas a gente ainda tinha algumas coisas para melhorar. Mas foi muito engraçado, porque foi um código que demoraram muito tempo para encontrar. Foi um código específico que era relacionado a um projeto de 2017 que já não existia mais. O projeto já tinha sido desligado, só que esse código estava na home do site. E esse código fez tudo cair e ninguém encontrar o problema, assim, o que é bizarro. Então bizarro. A dor até aumenta, né? É bizarro. Eu acho que, assim, se a gente pode extrair alguma lição dessas situações, acho que eu diria que a tecnologia, ela nunca é, né, a prova 100% de falha, que a gente precisa, né, ter gente boa em quem a gente confia para cuidar disso. A gente precisa a todo momento checar e rechecar, e que a gente precisa estar preparado para a crise de alguma forma, né? A gente precisa responder a essas situações, e aí não é só para falar com o investidor, ou com a mídia, com os clientes, mas todos, né? De alguma forma a gente ter alguma resposta para isso. Para todo mundo que tem um negócio digital, talvez, assim, eu acho que essa é uma das certezas que essa pessoa pode ter, né? Em algum momento vai passar por isso. Vai passar por esse tipo de apuro. Dá para evitar ao máximo, mas em algum momento alguma coisa vai se desencaixar, né? Não, e assim, talvez a outra mensagem é que passa, né? Naquele momento a gente... A dor tá no estômago ainda, mas... Não, você ainda sente... Né? Não, e de certa forma é um buraco mesmo, né? O negócio é tão ruim que você ainda está sentindo. Mas eu digo, vocês estão aqui para contar a história, eu também estou, enfim, né? É muito ruim e pode ser um impacto muito grande nos negócios, mas mesmo isso a gente supera. É, muito bom. Ô Estélio, quando vocês... Uma coisa que a gente fala quando a gente começou em 2011, é que tinha pouquíssimo acesso à informação sobre como empreender, como criar startups de qualidade, né? Tinha já em inglês, mas em português não tinha, né? E eu tô pensando aqui, pô, se a gente não tinha em 2011, em 99, devia ser mato, assim. Então, conta pra gente, pô, qual que foram as principais dificuldades no começo, assim, quando, pô, beleza, tiveram a ideia, o que foi mais difícil lá no começo do Mercado Livre, assim? Lucas, você tem razão. Era mato e era mato alto, né? Começar pelo fato da gente estar... com a penetração da internet no Brasil da ordem de 3%, né? A gente está falando ainda de uma camada assim, muito de iniciados, né? De gente ligada à tecnologia. Não era nem uma questão até de poder aquisitivo, mas também mas era mais de interesse mesmo, né? Quem realmente podia imaginar por que um computador, por que fazer isso, né? Eu falo isso... tem gente aqui na audiência que nasceu quando o Mercado Livre surgiu, e o e-commerce existiu desde sempre, né? Mas aí teve um momento que ele não existiu. Então, acho que o desafio no início era um desafio muito básico de comunicar mesmo o que a gente estava fazendo, né? Para que servia esse negócio, que utilidade tinha, que benefício que trazia. E era assim, era evangelismo, era você sair na rua para falar com os vendedores e dizer, olha, tem um negócio aqui para você vender mais, faz o seguinte, me dá a tua lista de produto com os preços, a gente está aqui com a nossa câmera Sony Mavica, que tem um disquete, a gente vai tirar uma foto aqui dos produtos e a gente vai subir isso no site para você. Daqui a algum tempo vai começar alguém ligar para você, para comprar e tal, e vocês vão ver que o negócio funciona. Assim, mas era uma coisa muito... Problema que ninguém ligava, né? Porque... Depois de um tempo o negócio começou a rolar, né? Aliás, esse é um outro desafio grande, né? Que é o desafio de um marketplace de dois lados, de você fazer o negócio funcionar, porque você precisa dos dois lados, né? O Mercado Livre precisava de vendedor, mas precisava de comprador.
né? O Uber precisa de motorista, mas precisa de passageiro, e assim por diante, né? A Airbnb precisa de casas, de apartamentos, mas precisa de hóspedes. E esse desafio desses marketplaces que tem dois lados é sempre um desafio de você equilibrar a oferta com a demanda, mas como você faz quando a demanda é zero e a oferta é zero, né? Então você tem que começar ali o negócio do... Eu brinco que é como você fazer fogo, né? Ali do graveto, da pedra, quando você não tem nada mesmo, de repente você faz uma faísca, e da faísca aí você começa a fazer o fogo e você vê a coisa acontecer. Mas assim, coisa muito, muito básica mesmo, né, que a gente está falando aqui. Realmente não tínhamos nenhum livro que a gente consultou. Agora, a equipe era uma equipe boa, a equipe era preparada no sentido que tinha pelo menos estudado alguma coisa, tinha alguma ideia de negócios e tal, mas eu acho que mais do que isso, gente com a disposição para encarar a incerteza. Acho que isso é o principal, né? Eu acho que é a característica do empreendedor, do fundador, dos fundadores, mas também da equipe que você quer ter com você, porque você está ali e assim, tudo, no nosso caso, tudo era novidade, né? E a gente precisava, além de mostrar para as pessoas, no caso vendedores, que esse negócio funcionava, falar para os compradores que isso também era uma forma nova, legal, bacana, que isso trazia, né, acesso para quem estava fora dos grandes centros, por exemplo. Enfim, a gente tinha ali uma mensagem que a gente transmitia de democratização, a gente fala essa palavra até hoje, falava na época e ainda fala, e isso era poderoso, mas poderoso só quando fazia realmente sentido para a pessoa, né? Quando, legal, realmente o cara, sei lá, conseguiu comprar um negócio que ele jamais acharia em outro lugar, ou ele conseguiu comprar por um preço muito bom, ou ele morava num lugar longe e conseguiu comprar um negócio que realmente ali onde ele morava ele não conseguia encontrar, enfim. Isso no início, depois as coisas os vendedores foram se tornando mais profissionais, assim, vendendo, efetivamente criando lojas e vendo que o troço era uma plataforma que permitia ele mesmo criar um negócio em cima disso. E aí começou também relatos de muita gente, né, que estava vendendo em volume. Então ali, enfim, estou falando aqui dos primeiros anos aqui da história, mas desafios grandes e que são básicos, né, de provar o modelo do negócio. Sim, demais. Eu escutei você falando muito de evangelização, né, de ensinar a usar a internet, depois ensinar a usar o marketplace, né, o Mercado Livre. E é engraçado, né, de tempos em tempos a sociedade passa por isso e comete o mesmo erro. Quando veio o iPhone, praticamente teve que ser evangelizado de alguma forma, que foi muito criticado. E a gente sabe o quanto que isso transformou o mundo, né? E agora a gente está vendo uma outra evolução, né? Os níveis de inteligência artificial que a gente está atingindo agora, pelo menos aquelas que já estão disponíveis ao público, parece que a gente está fazendo a mesma coisa, né? A gente está tendo que evangelizar as pessoas que aquilo ali realmente é transformacional, né? É engraçado, mas parece que todo mundo cai nessa cilada sempre de, às vezes, duvidar do que lá na frente vai parecer que foi super óbvio, né? Pois é, e eu acho que tem a ver com aquilo que a gente estava falando agora sobre incerteza, que a incerteza, ela causa reações diferentes, né, nas pessoas. Eu acho que é comum você ter dúvida quando você está lidando com algo que você não sabe, é comum talvez você rechaçar isso, né? Você sentir até medo disso, você querer postergar de alguma forma, como estão querendo postergar agora, né, a inteligência artificial, ela já está na rua, mas estão querendo, né, fazer uma moratória ali. Mas a verdade é que talvez a gente nunca esteja 100% preparado para lidar com o novo. Mas ele vem, né? Eu acho que isso é que a gente tem visto aqui, quando a gente tem gente com criatividade, com ideias, gente com vontade de transformar o mundo, de fazer uma coisa diferente, de fazer o mundo um pouco melhor, as pessoas vão testar, vão fazer coisas, e essas coisas vão mudar o mundo.
por mais que isso gere algum tipo de dúvida, medo, incerteza, enfim. Eu acho que é um movimento natural. Depois que você junta todos esses fatores, fica inevitável, né? Mas tem que juntar todos os fatores. Sim. Ô, Lucas, eu ia puxar um outro assunto. Se você quiser continuar nesse, pode. Pode puxar. Tranquilo. Eu ia falar muito assim. Hoje em dia você escuta essa geração nova falando muito sobre. Pô, não faz sentido fazer faculdade, né? Não faz sentido fazer universidade. O mundo mudou. E se eu tivesse tido esse raciocínio, eu certamente não estaria aqui hoje batendo esse papo. O Melius certamente não existiria, porque foi na faculdade essa que eu não aprendi quase nada, não era eu descobri que não era o meu curso, não era o meu lugar, não era o que eu queria fazer, mas foi lá que eu conheci o co-founder do Melius, que é o Ofli, foi lá que eu conheci o Lucas, foi lá que eu conheci o outro sócio, que era sócio na empresa anterior ao Melius, e que talvez, de alguma forma, me ajudou a chegar até o Melius. Então, eu queria que você contasse desse momento, porque eu sei que vocês também se conheceram, né? Começaram o negócio de lá. E aí, pegando um gancho nesse início de faculdade ali, né? Eu queria entender um pouco mais da questão de funding, né? De investimentos que vocês receberam lá nesse inicinho. Eu não tenho esse histórico, não conheço esse histórico. Eu queria saber quanto tempo demorou, se foi logo de cara, enfim. Acho que é legal contar para a turma. Por sinal, as coisas estão relacionadas, né? Falar um pouquinho sobre a questão da faculdade. Eu acho, na verdade, que tudo aquilo que a gente viveu vale como ferramenta para a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, né? Não descarto nada, nada não pode ser aproveitado, na minha opinião, bom ou ruim, tá? A gente é o que a gente é e a gente se dispõe a ser o que a gente se dispõe a ser a partir, né, de dado momento. Então, né, empreender na Melius ou empreender no Mercado Livre, e tudo aquilo que a gente experimentou, pessoas que a gente conheceu, de alguma forma pode servir, como serviu no seu caso para a Melius, e como serviu no meu caso, sem dúvida, para o Mercado Livre e para o Marcos Galperin, que estava lá junto comigo fazendo o MBA. Nós nos conhecemos na Universidade de Stanford, a gente passou 2 anos lá fazendo o MBA de 97 a 99, quando foi o momento de lançar o Mercado Livre, nossa ideia sempre foi expandir por toda a América Latina, e foi com base até no relacionamento que a gente desenvolveu com outras pessoas durante aqueles 2 anos, que a gente sentiu confiança até de montar montar a equipe e dar a essas pessoas a responsabilidade sobre determinadas jurisdições. Então, no meu caso, eu no Brasil, o nosso country manager no México, na Colômbia. Que também estava nessa turma. Também na Espanha. Todos estavam nessa mesma turma. E teve até uma coisa curiosa que depois da McKinsey e da Goldman Sachs, o Mercado Livre, em dado momento, era o 3º maior empregador da classe de 99. Mesmo? Porque tinha tanta gente... Um outlier ali, né? Um outlier. Enfim, isso não perdurou, mas o interessante é que eram pessoas que tinham travado um nível de relacionamento, que tinham uma certa confiança, que permitiu, pelo menos, dar aquele impulso. Você perguntou sobre funding. O Mercado Livre começou no iniciozinho mesmo, com Friends and Family, com um pouco de dinheiro, mas logo, ali, questão de menos de 6 meses, a gente captou o que seria a nossa primeira rodada. Na época, a gente não chamava de Series A, tá? Então, é anterior até essa nomenclatura, mas a nossa primeira rodada de capital institucional. E, curiosamente, um dos investidores que investiu nessa rodada, ele conheceu o Marcos Galperin, o meu sócio, numa aula. Ele veio dar uma aula de investimentos. O professor, que era o professor, convidava, né, investidores conhecidos, e ele era um investidor conhecido, a participar
né, das classes, e nessa ocasião o professor até já sabia que o Marcos estava querendo buscar financiamento para a ideia dele, e ele propôs do Marcos dar carona para esse investidor para o aeroporto. E ali na carona para o aeroporto, o Marcos contou contou um pouquinho sobre a ideia dele, o que ele queria fazer, e, enfim, meses depois, quando o Marcos bateu na porta dele, ele aceitou ser um dos nossos primeiros investidores institucionais. Então, isso até para dizer que mesmo o fato de termos estado nesse ambiente acadêmico acabou nos ajudando também no momento do funding. Ali foi a nossa primeira rodada, nós captamos na época o equivalente a uns 7 milhões de dólares, isso foi em dezembro de 99, voltamos ao mercado para uma segunda rodada a gente completou em maio de 2000, o Nasdaq começou a cair em março de 2000, então era em pleno começo ali do estouro da bolha. Já tinha começado a estourar, então. Vocês captaram um pouco antes? A gente depois, com condições, enfim, que a gente falou sobre isso hoje num outro podcast. Piores do que a gente gostaria, mas uma rodada expressiva de 42 milhões de dólares, expressiva para a gente, para aquele momento. E com o aviso dos nossos investidores, que era o último dinheiro institucional que a gente iria conseguir antes de fazer a empresa se tornar viável. De fato foi assim, a gente levou muito a sério esse alerta, e a gente voltou ao mercado só 7 anos depois, quando a empresa já era rentável, para abrir o nosso capital, que foi em agosto de 2007. Então 42 foi o último antes do IPO. Então esses foram as duas rodadas aí de investimento, por volta de 50 e poucos milhões de dólares. E legal, eu não sabia dessa história, e nessa discussão que está tendo agora dessa última bolha que teve aí, fica muito discutindo o que foi culpa dos empreendedores, o que foi culpa dos VCs, e é verdade que tem culpa tudo quanto é lado. Mas uma coisa que eu achei interessante dessa sua frase é porque a gente teve vários empreendedores aqui que acho que nos passaram várias lições bacanas como empreendedores podem ser melhores em momentos difíceis. E essa é uma coisa que você falou aqui que eu acho legal, como o VC pode ser melhor. O VC foi melhor nesse caso, simplesmente dando transparência e falando, olha, esse é o último dinheiro, agora você vira. E eu não lembro de nenhuma história, de nenhum empreendedor que captou recentemente que o VC falou isso. Falou, agora pega esse dinheiro e vira break-even. Depois, sim, mas no momento de dar o dinheiro, não lembro. Então, legal também, talvez essa frase do VC colocou vocês no rumo certo para virar a empresa que vocês são hoje. Né? Sem citar nomes aqui, tinha a seguinte situação. A gente tinha um VC que tinha investido na primeira rodada e investiu novamente na segunda. A gente trouxe novos investidores na segunda rodada, mas antes de fechar, esses investidores começaram a ter um pouquinho de preocupação ali e quase queriam dar para trás. E foi uma pessoa-chave desse primeiro VC quem segurou ali e disse, não, vamos em frente, e assim, foi uma pessoa que foi... Quase que caiu ali ainda. Instrumental para dizer, é o momento de seguir. Então, e aí, quando eles se convenceram e todo mundo estava junto e disseram vamos adiante, aí veio então esse alerta que a gente falou aqui sobre os recursos. Então, existia assim, eu acho que mesmo entre eles, uma dúvida naquele momento, se era o momento de apoiar as empresas. Ali começou o que um investidor conhecido chamou de inverno, né? O inverno aqui para os investimentos em risco, que durou, 7 anos. Né? Então foi um momento, ali era o começo, mas foi um período prolongado, difícil para as empresas. Foi ao longo desses 7 anos que surgiu uma porrada de outras empresas. Das que a gente entrevistou aqui, muita gente que surgiu começou nesse numa período, época
que pelo menos no Brasil, mas que lá fora já era bom. Eu acho que quando a gente começou lá fora já estava bom. Aqui ainda estava difícil. Vocês falam 2011, né? 2011. De 2007 em diante as coisas começaram a melhorar um pouquinho lá fora. Acho que aqui realmente a gente só viu a partir de 2011, 12, também com alguns soluços no meio do caminho, mas Sim. a coisa melhorando. Exatamente. Então, o Melios, eu acho que ele teve uma característica também porque a gente levantou pouco dinheiro, né, ao longo da nossa trajetória. E mesmo tendo levantado pouco dinheiro, né, pré-IPO, a gente percebeu uma coisa que o dinheiro ele acaba, às vezes, fazendo você errar, né? Sim. Tudo bem errar, né? Mas às vezes a gente erra por falta de disciplina quando você tem um pouco mais de dinheiro em caixa, né? Então, por mais que a gente falava sobre isso e tentava evitar ao máximo, vez ou outra a gente caía nessa cilada. Você lembra de alguma coisa assim bizarra que vocês fizeram? Vocês pegaram 50 milhões de dólares e aí o que vocês fizeram de muito errado que olhando para trás não fazia o menor sentido e vocês gastaram muito dinheiro fazendo? Olha, vou dizer o que a gente vivia ali. É interessante isso, porque eu concordo plenamente com essa visão. E ali antes, né, da Nasdaq cair em março de 2000 e começar o chamado estouro da bolha, a gente está vivendo uma época assim como a gente viveu agora antes, né, antes do Fed começar a subir os juros, um momento também de muita abundância de capital para risco. E assim como o Mercado Livre, a gente teve pelo menos 3 outros competidores que conseguiram recursos, que estavam capitalizados e que estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa que a gente. E ali, é curioso até isso, né? Como a gente estava falando de uma época que a internet ainda era pouco conhecida, as empresas estavam investindo muito em tornar as marcas, né, reconhecidas e fazendo investimentos altos, né? A ideia era você medir assim, usando a palavra em inglês que eles usavam, por eyeballs, né? por vistas, né? Quanto mais olhos você trazia para a sua página, mais bem sucedido você era, até porque as empresas, em alguns casos, no nosso e dos nossos competidores, nem faturavam ainda, tá? Essa é outra história. As métricas de vaidade, né? Não, mas não era só vaidade, não. Era uma forma de você efetivamente trazer os investidores. Os compradores, a demanda, né? Sim. A ideia de você efetivamente trazer gente para dentro do teu negócio. Então, assim, eyeballs é você trazer gente para usar o teu negócio para as pessoas começarem a usar efetivamente. Você quer gerar aquele efeito de rede, aquele marketplace que tem comprador e que tem vendedor. E, enfim, como que a gente foi fazer isso? Foi fazer isso usando os meios offline, que eram os meios que se conheciam até vamos dizer, a publicidade online, ela era incipiente. Vamos lembrar que o Google tinha começado ali também. Então, para fazer publicidade, numa época no Brasil, você comprava os 30 segundos do Jornal Nacional, você comprava, né, a contracapa da Veja, né, você fazia uma empena na Faria Lima, né, que na época que podia, né, você fazia umas coisas assim, gastava bastante dinheiro, mas era a forma de você efetivamente lançar a tua marca assim, para o grande público. E os investidores nos incentivavam até a investir, porque era uma ideia de... Também outra frase em inglês que eles usavam, de land grab, de você pegar a terra, tipo assim, ocupar a terra, né? Isso aqui é mato mesmo e vamos lá, vocês chegam primeiro, que se vocês chegarem primeiro, vocês vão ter uma vantagem. Agora, o que aconteceu no Brasil tinha sido totalmente diferente do que tinha acontecido no mercado americano, que tinha nos inspirado, né? É bom a gente dizer que foi o mercado americano que surgiu, o eBay foi a primeira grande empresa assim, que se aproveitava da internet, do fato de ter, né, mais de uma pessoa ali, você tinha comprador e vendedor e uma rede sendo formada, e tinha sido bem sucedido, abriu capital em 98 e tal, então inspirou a gente e inspirou um monte de gente. Trouxe investidor,
começava a trazer comprador, e uma das coisas que eu, assim, me lembro bem era de assinar cheque para agência de publicidade para pagar a campanha que a gente fez na Globo, na Veja. Assim, cheques milionários, né? Numa época que a gente nem faturava, a gente nem os nossos competidores faturavam ainda. Era tudo uma expectativa de que o negócio ali, em um dado momento, ia começar a faturar e que depois ia se tornar rentável e tudo mais. Mas tudo isso ainda era uma grande expectativa, enquanto isso o dinheiro saindo assim aos montes, né? Então, assim, eu lembro disso, eu lembro de achar isso muito estranho, eu lembro de ter uma pressão grande, né, dos investidores de fazer isso. Mas eu lembro que quando veio a segunda rodada e quando veio esse alerta e quando a gente conseguiu levantar dinheiro, alguns dos nossos competidores conseguiram também, a gente mudou um pouco a nossa cabeça, né? E a gente passou a ser muito mais consciente com relação a administrar esses recursos. Tinha, por exemplo, o UOL. O UOL queria lá na página, né, primeira página do UOL, colocar um canal de leilão. Né? E aí fez uma competição entre nós e os nossos concorrentes para ver quem pagava mais para ser o site que ia ter o direito de estar hospedado lá na homepage do UOL. A partir dali, e você ia ter um tráfego enorme e tal. A gente olhou aquilo e tal, e o preço que eles colocaram na mesa era absurdo, eram alguns milhões de reais, e a gente falou, não, obrigado. Um outro concorrente topou, e o que a gente viu é que alguns continuaram ainda nessa toada de queimar dinheiro de uma forma que estava focada só efetivamente nesse marketing, contar uma história para o público, menos focada em desenvolver um produto, em realmente resolver questões importantes de melhorar a experiência. O final dessa história é que a gente acabou comprando esses nossos concorrentes depois ao longo dos anos, porque a gente teve uma disciplina muito maior com relação a como investir esses recursos. Não, baita lição. E aí, eu acho que eu já sei a resposta, mas vai ser legal você falar. Qual que foi o principal aprendizado? Tipo assim, beleza, então se o dinheiro não é colocar tudo em publicidade, ou muita coisa em publicidade, para onde ia, né? O que foi uma boa alocação de recursos nessa época? Desenvolvedores, tecnologia, né? Eu acho que produto. O foco no produto e melhorar a experiência. A gente até gostaria de ter feito isso mais do que fez, né? A gente fez, sim, mas também estava, de certa forma, restrito pelo fato da gente ter uma tecnologia que não evoluiu muito. Não tinha ali um ovo ou galinha, né? Que nos prejudicou. Acho que em termos de... A gente teria contratado mais desenvolvedores se a gente tivesse mais facilidade para eles trabalharem, se o sistema já fosse mais aberto. E isso veio com o tempo, acho que só mais lá na frente mesmo que a gente efetivamente começou uma política agressiva de contratar mais gente, de realmente... Mas no ínterim, quando a gente era pequeno, não por isso a gente deixava de ter um foco muito grande em resolver o que a gente chamou desde sempre, chama até hoje de fricções no negócio, né? A gente via, olhava para aquilo e sempre buscava melhorar de alguma forma. Foi assim que nasceu o Mercado Pago, por exemplo. O Mercado Pago, que hoje é um pilar do Mercado Livre, é um negócio até, de certa forma, independente do Mercado Livre. Ele nasceu quando a gente identificou um problema nas transações ali entre comprador e vendedor online, que era a confiança. Não era nem a questão do pagamento, ele nasceu para gerar maior confiança entre as partes. O comprador pagava para a gente avisava o vendedor, ele mandava o produto, quando o produto era recebido pelo comprador, a gente então liberava o dinheiro para o vendedor. A gente ficava efetivamente como um garantidor ali no meio das partes. E com isso a gente foi agregando, além de transferência, cartão de crédito, vários cartões de crédito e tal, e a gente transformou aquilo ali num motor de pagamentos interessante. E aí a gente viu que isso tinha utilidade para terceiros, começou a oferecer isso para fora, como, né, um motor de pagamentos para sites e depois para aplicativos. Né? E aí, enfim, aí o Mercado Pago foi evoluindo ao longo do tempo. Mas isso para dizer que o nosso foco
realmente foi, desde o início, em melhorar a experiência de tal forma que isso permitiu até a gente ter hoje um pilar do nosso negócio, né? O outro é o e-commerce, que nasceu realmente dentro... no produto, experiência. A ideia de melhorar a experiência. Produto, né? Eu sei que eu sou um eterno insatisfeito, né, com os nossos produtos. O nosso aplicativo parece que eu só tenho olhos ali para o que não está indo bem, para o que poderia estar melhor. E a gente já tem nossos 12 anos aí, né, de existência. Quando o Intera 20 continua da mesma forma? Continua, né? Assim, de vez em quando... Porque o aplicativo é maravilhoso. Mas de vez em quando é preciso dar uma... A gente passou por algumas sacudidas grandes, né? Alguns redesenhos importantes. Vou dizer, talvez aí uns 3 ou 4 na nossa história. Não mais do que isso. Que é um ban de loja completo, que você fala. Um ban de loja completo. Mas aquela contínua, aquela... É sempre, aquela é sempre, de você estar ali, de você estar olhando, de você ver como pode melhorar. Às vezes tem uma coisa que a gente acha que eu particularmente acho, mas é compartilhado por outras pessoas, não faz bem, é a comunicação, né, de como a gente comunica funcionalidades e assim, como pode melhorar esse e-mail, esse mensagem de WhatsApp, ou o que for, mas sempre tem que ter um olho voltado para isso, eu acho que é importante. Não existe nada que não pode ser melhorado. E aí eu acho que uma lição legal, né, Lucas, porque tem muita gente que demora demais para lançar, né, para chegar num nível, um alto nível, né, de produto e etc. Eu lembro que a gente foi pro IPO, o nosso aplicativo, eu falava isso no próprio Roadshow, nosso aplicativo era muito ruim, cara. Esse aplicativo não era bacana, não estava pronto, assim, eu era zero feliz. E por quê? Não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro suficiente para investir num time robusto, maior, né, de tecnologia, que conseguisse deixar a experiência cada vez melhor e lançar novas features. Então, era um cobertor muito curto, mas que eu nunca deixei, né, nós nunca deixamos esse negócio ser um impeditivo para a gente lançar, fazer, acontecer, ter cliente. Então, acho que esse é um negócio legal, assim, para falar também. Tem muita gente que espera demais, né? Não, o ótimo é inimigo do bom 100% em todo momento. Para quem está empreendendo, você nunca pode esperar o teu negócio estar pronto, porque ele nunca vai estar pronto. E, assim, a hora certa de lançar, ninguém sabe qual é, mas quase sempre não é esperar mais, né? Quase sempre... É logo, é já. Eu queria fazer 2 comentários aqui. A primeira, que assim, o aplicativo do Mercado Livre chegou num ponto que eu acho muito bizarro. Eu odiava arrumar coisa de casa. Sabe aquela torneira que estraga? Da minha casa ficava estragada. A empresa do Mercado Livre ficou tão fácil que esses dias o filtro da minha casa estragou. Aí, antes eu ia falar, vai deixar esse negócio aí, porque você tinha que pensar, vou pegar o carro. Tem que ir lá, aí eu não sei qual que é o modelo, cara, aí vou ter que pegar, arrancar aqui, levar o modelo, aí eu, não, calma, tem Mercado Livre, aí eu peguei o app, aí você, 1 segundo, quando você viu, já comprou, aí quando você já chegou na sua casa, então... Ajudou o casamento, né? Nossa, maravilhoso, então, é muito legal que a fricção, eu achei legal a frase, a fricção, quando você reduz ela a tal ponto que ela chega a mudar o comportamento do usuário que antes... ia desistir, no meu caso, de comprar coisas, passou a comprar e né, melhorou meu casamento, como você disse. Então, te agradeço aí por ter focado nisso. E aí, um ponto que eu queria falar antes de fazer uma pergunta é que a gente dá bastante mentoria da Endeavor, a gente recebe muito e dá muito. Eu acho que é um erro muito comum, inclusive. Até acho esquisito, deveria ser muito menos. Empresa de tecnologia que, tipo assim, o budget da empresa... é tipo 20% para a tecnologia e 80% para o resto. Já dei mentoria para empresas que, tipo assim... Principalmente no início ali, né? As pessoas da área comercial ganhavam salários, tipo, astronômicos e a área de tecnologia ganhava pouco. Aí, e olha que engraçado, essa empresa eu acho que vale citar porque eu acho que é um erro muito comum. Então, por que ela gastava muito dinheiro com comercial? Porque ela pagava o bônus dos vendedores, era porcentagem dos produtos que essa empresa vendia. Essa empresa era B2B, beleza? Só que o time de tecnologia desenvolvia produtos que fazia o ticket médio aumentar, né? Desenvolvia, olha esse produto aqui B2B, então esse produto custa, sei lá, 500 mil reais. E antes o produto era 100.
O vendedor estava vendendo para o mesmo cliente. Só que agora, antes ele ganhava, sei lá, 3% de 100 mil, 3 mil. Agora vai ganhar 5 mil. Ele não fez nada. O motivo daquela empresa estar vendendo mais não tinha a ver com o vendedor, e sim com o time de tecnologia que criou um produto B2B super animal. Só que a empresa estava sendo... o dinheiro da empresa estava sendo dragado para o time comercial, né? Então, uma coisa que a gente tem no Melios há muito tempo, se eu não me engano, desde 2015, é uma métrica que a gente acompanha, a porcentagem do budget de pessoas alocado em tecnologia. E a gente sempre quis tentar manter pelo menos 50%, Legal. né? Eu acho que isso não é uma regra, porque tem empresas que... o próprio Mercado Livre tem muita gente operacional, então às vezes não dá. Mas o ponto que eu acho que vale para todo mundo que está nos ouvindo é, se você tem empresa de tecnologia, se preocupe com isso. Olhe para isso, porque talvez você esteja realmente gastando muito com marketing, muito com vendas, quando você deveria estar gastando um pouco mais em fazer um produto que fosse mais vendável, com um ticket médio maior, ou melhor para o usuário, com mais retenção e por aí vai, né? Não, com certeza. E você levantou, enfim, questões importantes também, né? Como remunerar a equipe de vendas é um problema, acho que complexo em todas as empresas. A gente também no Mercado Livre passou por várias iterações aí de como fazer isso. Mas a gente, hoje, eu acho que pensando no bem da empresa como um todo, e não é só a questão do preço da ação, no caso de ser uma empresa pública como a nossa, mas a gente pensa no que é um componente de contribuição individual de cada pessoa, mas no resultado da empresa como um todo, né? Então, assim, todos se beneficiam quando a empresa se beneficia. Às vezes o vendedor ele vende, mas ele não tem compromisso, por exemplo, com a cobrança, né? E aí vende, mas a empresa não recebe, e ele recebe o bônus, mesmo a empresa não tendo cobrado. Então, assim, situações... É clássico isso. Então, situações complexas e faz parte do lado difícil, né, de coisas que a gente tem que resolver, assim como parte do dia a dia. Mas eu acho que tendo uma visão que é focada no bem geral da empresa e uma divisão que, claro, tem um componente, como eu disse, de contribuição individual, mas tem algo que também, se a empresa vai bem, as pessoas se beneficiam, e elas se beneficiam de uma forma mais ou menos distribuída, não privilegiando um determinado grupo ou outro. Deixa eu fazer a pergunta que eu queria agora. Na nossa história, acho que os maiores... Não, é porque a gente cometeu muito erro, né? Então não vou parar de ranquear, porque tanto erro, né? A gente escreveu um livro inteiro de erro, né? Mas um erro que a gente cometeu algumas vezes, e algumas vezes custou muito dinheiro, foi novos negócios, né? Então, e vocês têm um caso ultra bem sucedido, que é o Mercado Pago, mas eu queria falar dos erros, assim, quais erros vocês cometeram com novos negócios, e se vocês aprenderam alguma coisa que fez vocês pararem de errar ou começarem a errar menos com novos negócios. Não, é legal essa pergunta, porque só o nome, né, já tem algo ali que é potencialmente atrativo. Novos negócios, né? Então, quando você fala em empresa de tecnologia, empresa que está na vanguarda, você fala um negócio novo, aí, né, já chama atenção e tudo mais. E, assim, é um perigo muito grande, né, porque... Eu digo, perigo você privilegiar demais um novo negócio, você apostar demais num novo negócio, às vezes em detrimento daquilo que é o teu negócio existente e principal, né? Enfim, o Mercado Livre abriu frentes ao longo da sua história, continua abrindo, mas quase sempre, uma palavra que eu uso, todo mundo que me conhece já ouviu eu falar isso, e vou falar aqui novamente, a gente trabalha muito em cima das adjacências, das coisas que fazem sentido a gente fazer a partir daquilo que é o nosso core e que a gente já faz bem, né? Então, assim... Mas sempre foi assim ou já chegaram a fazer erros? Que foi Não, fizemos erros, fizemos muitos. E, assim, eu consigo imaginar, sei lá, quando a gente viu surgir, né, uma época, os classificados gratuitos, a gente falou, não, a gente precisa... fazer o nosso site de classificado gratuito. Aí teve a discussão interna, não, a gente faz isso com a nossa marca, a gente faz isso fora da nossa marca, não, vamos fazer com uma marca separada, um negócio separado. Aí lançamos e tal, e a gente viu... Qual que era o nome? Eu nem lembro, que era um troço tão bizarro. Foi quando? Isso foi
também há muito tempo, na época dos classificados gratuitos surgindo. Bota aí 2008, 2009. Criaram um negócio para competir com essa onda nova aí. Isso, e assim, eu acho que o erro é isso, é você se deixar levar pelo novo, mas pelo novo que não é uma adjacência natural, que não é algo que efetivamente contribui para o teu core. É só porque é uma moda, é só porque tá né, bombando. Supostamente está bombando, né? Porque vou falar assim, isso. a gente viu ondas, né? Depois do classificado gratuito, a gente viu compra coletiva, né? A gente viu, sei lá, tanta coisa, viu os estrangeiros trazendo produto de fora, né? A compra internacional, enfim, várias coisas que podem parecer como, não, a gente precisa fazer isso, a gente precisa estar jogando isso. Nesse caso específico, que era um classificado gratuito, enfim, a gente viu que a gente ia precisar colocar muito dinheiro e depois da gente ter, né, colocado recursos de tecnologia para lançar, para fazer e ver que o negócio não estava indo a lugar nenhum, a gente resolveu puxar a tomada. Mas, assim, consumiu tempo, consumiu cabeça. Esse foi o que mais consumiu recurso? Ou você acha que teve algum que foi pior? Não sei se esse foi o que mais consumiu, não. Esse consumiu bastante, mas assim, hoje a gente faz coisas novas, não é que a gente não tem novos negócios. Às vezes o novo negócio tem um componente de você fazer um acordo com alguém, né? Então, e aí você perde, né? Então, aí você perde um tempão, né? Colocando energia da organização e você acha que aquilo ali vai ser o que vai mudar o jogo e tal, e no fim das contas, até o tempo que você gasta para fazer o contrato, não sei o quê, e consegue até fazer o contrato, mas aí coloca na rua e aí o troço não funciona. E aí você tenta de novo e o troço não funciona, e você tenta e não funciona, até o ponto de você dizer, não era isso, né? Mas nesse processo foi energia, foi dinheiro, foi tempo, foi foco. E né? às vezes o projeto ele nem fica no vermelho, ele pode, talvez ali tá gerando ali um valor e etc, mas é um projeto que não deu certo porque não escalou, não ficou grande. E aí quando você joga na conta a manutenção que aquilo gera, a energia que aquilo drena da diretoria, de ter que olhar, de ter que alguém para tomar conta, tem gente que menospreza esse custo, né? A gente já matou muito produto na nossa história que dava dinheiro, né? Tava ali, né? Só que atrapalhava o foco do todo, que tinha muito mais potencial. Assim, duas coisas. Eu acho que uma é a arte de gestão, né? Ou a ciência de gestão, as duas coisas tem a ver com dizer não para muita coisa, né? Isso claramente. Né? Tem que saber dizer não, e você vai dizer muito mais não do que dizer sim. Até porque muitas vezes é alguém chamando você para o sonho deles, para o negócio deles e tentando tirar o teu foco do teu negócio, né? E pode soar muito bacana, muito lindo, mas não tem nada a ver. E a outra é isso que você falou também, que é você avaliar os recursos que você tem, né, que não são infinitos, e o tempo que você tem para dedicar esses recursos para coisas que são core, né, para coisas que são melhorar o teu core, para coisas que são, de novo, que eu chamo de adjacências, que são coisas que naturais, né, que saem do teu core, versus coisas que estão ali, que não fedem nem cheiram, né, mas que consomem tempo, tiram foco. Enfim, foco é muito importante. A gente falou de erros com muito recurso, quando muito recurso, nossa, dá uma vontade de fazer coisa nova, que você tá aquela, né? Pô, a gente tá crescendo 60, mas a gente tá com muito dinheiro para crescer 80, esses 20 pode vir desse negócio novo aqui, aí começa a zoeira, né? E aí, quando ele falou, como que é acordo que você falou, né? Com acordo com terceiros. Muito, né, principalmente quando você tá começando ali. E você acha que você precisa muito disso, né? Isso vai ser transformacional. O empreendedor que está começando, eu sinto que ele acredita na tal da bala de prata, né? Não que ela não exista, pode ser que exista. Em alguns casos já existiu.
É muito raro. Eu prefiro que você acredite que não existe e de repente alguma bala de prata te acerta, do que você ficar achando que um produto vai mudar o rumo, a história, assim. Muito improvável, né, cara? Principalmente quando é externo, né? Você investir naquilo que é dentro de casa, aí eu acredito mais, mas você achar que vai ser um acordo com um terceiro, com uma marca, com um negócio, é isso. Pô, se a gente conseguir isso, aí sim. Não é isso. White label com fulano de tal. Nossa, o tal do white label é só dor de cabeça. Todo empreendedor com algum produto de tecnologia vai passar por esse negócio. Vocês tentaram fazer white label? O Mercado Pago, por exemplo, tem um white label com algumas empresas. O white label, para mim, ele é complicado porque cada empresa quer de um jeito diferente, né? E assim, o bonito, né, de um negócio como o Mercado Livre, o Mercado Pago, é escala. E acho que para você ter escala, você não pode ficar fazendo customizações. Não é o nosso negócio. Então, isso acho que fere até um pouco o DNA da empresa, no nosso caso. Porque você começa a se preocupar talvez mais com o pedido do seu cliente ali que está te pagando para desenvolver aquele white label do que com o cliente, de fato, que está usando o produto e que às vezes customizado não vai fazer sentido nenhum na vida dele, né? Ô, Stélio, uma coisa que a gente já passou, e eu tenho certeza que você passou mais vezes do que a gente, né? É que quando a empresa vai crescendo, eu tô falando de gente agora, os problemas de gente vão ficando diferentes. Então, por exemplo, uma coisa é você treinar um gerente. O gerente, ele tem que gerenciar uma equipe. Você treinar um diretor, que ele tem que formar um gerente, que esse gerente tem que criar líderes, aí vai ficando, assim, cada vez mais difícil, né? E além disso, tem a questão, então tem essa, vamos assim, que é inerente ao fato de você ter mais pessoas, mais hierarquia e tal, e tem a questão das próprias pessoas em si, que algumas têm limitação, não. Eu lembro uma coisa que, se eu tiver errado, você me corrige, que eu fui numa palestra do Galperin, né? Do Marcos, e ele... Que já deu mentoria pra gente, no caso, não foi só pra mim, mas foi ele excelente falando, também. Tipo, várias pessoas, assim, que estavam no Mercado Livre, tipo assim, 15 anos, 17 anos. Eu achei muito legal, mas eu falei, nossa, diferente, né? Porque, então eu queria que você falasse pra gente um pouco disso, assim, quais foram os principais erros que vocês cometeram ao escalar a gente, que você lembra e que foram muito marcantes, e os principais aprendizados disso, né? Tipo, o que você hoje, vamos só, se você fosse empreender de novo, você faria diferente nessa escalada de pessoas? Algumas coisas. Acho que uma que eu consigo pensar, e principalmente lembrando bem do início, é que as pessoas, elas têm as suas limitações, têm os seus tetos, né? E por mais que a gente possa falar em treinamento, em desenvolver as pessoas, eu acho que é importante a gente avaliar isso, e o empreendedor, muitas vezes, que é muito grato às pessoas que estavam ali no início e que toparam o desafio, a incerteza do negócio do zero, pode não enxergar que algumas pessoas não conseguem dar o passo seguinte. E isso é muito difícil para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas identificar. Mas eu acho que é importante saber identificar, saber reconhecer, né, a contribuição, mas ir adiante, né? Isso, de certa forma, e aí não estou falando da mesma coisa, porque eu não estou falando nem de gente, entre aspas, ruim, mas é gente que não evoluiu. Não tem, acho que a habilidade para mais. Falando sobre gente que efetivamente não dá, não contribui, não acompanha, saber cortar, né, as perdas logo, né? Então, acho que isso também pode ser difícil para as pessoas. Você vê que alguém não está funcionando, é bom dar o feedback, é bom colocar as expectativas, e se não conseguir atender, na boa, mas ok, a gente segue caminhos diferentes, né? Isso pode ser difícil. Eu me lembro quando tive que fazer isso, talvez lá pela primeira vez e tal,
mas tudo bem, né? E depois se tornou uma coisa mais natural, e nem por isso, né? O importante, eu acho que é as expectativas estarem claras, né? Desde de sempre. Por isso que nunca deve ser uma surpresa quando você tem que ter uma conversa dessa com alguém. Eu queria até aproveitar o gancho, né? Porque nós estamos falando aqui de enfim, do funcionário, né? Que algum colaborador que eventualmente você teve que tirar do time por esse motivo. Teve sócio no início? Porque nós falamos aqui de sócios maravilhosos que ajudou a abrir Espanha, abrir Brasil, Teve algum problema de sócio? Que é algo que é comum em qualquer empresa, né? Teve, assim, bom, eu me lembro particularmente de ter que fazer uma dessas demissões de alguém que era o head, o country manager de um país que, enfim, se reportou a mim durante alguns anos e era uma pessoa bacana, uma pessoa que eu gostava, que tinha recebido feedbacks meus sobre as expectativas que a gente tinha, mas que não conseguiu, né, fazer o que a gente até tinha combinado de fazer e não restou outra, senão a gente ter que desligá-lo. E foi, enfim, difícil, mas foi o que tinha que ser feito. Acho que foi o melhor até para ele. O fato dele ter trabalhado com a gente vários anos, também ele aprendeu um monte, o currículo dele era ótimo e ele conseguiu se recolocar, mas só ali naquele momento realmente não estava mais funcionando. De certa forma era um sócio, tinha uma participação na empresa também. Uma história do começo do Mercado Livre, aí não fui eu, foi o próprio Marcos Galperin, que contratou, vamos dizer, um dos cofundadores, era o primo dele, e era a pessoa de tecnologia. Clássico também, né? Da família, dos amigos. E era o cara de tecnologia, era o cara que mais manjava de tecnologia na empresa, só que era uma pessoa que, enfim, usava a equipe de tecnologia para fazer os projetos dele, enfim, não estava alinhado com a visão da empresa. E foi o Marcos demitiu o primo dele. Isso foi logo também nos primeiros 2, 3 anos da empresa. E foi a melhor coisa que ele fez, porque abriu espaço para alguém que não era primo dele, que também não carregava, vamos dizer, esse peso adicional, mas que se adaptou ao que a gente esperava naquele momento. Você falou, Lucas, também sobre a questão de treinar diretores, né? E assim, eu vejo que se a pessoa é um diretor, se você contrata para uma posição como essa, existe uma expectativa com relação ao que aquela pessoa sabe e o que ela pode fazer. É claro que existe uma curva de aprendizado, de adaptação à empresa, de entender as expectativas também que vocês têm com relação àquela pessoa. Vamos dizer, o Mercado Livre hoje tem um tamanho que a gente tem treinamentos de liderança para as pessoas, até para as pessoas que nunca tiveram experiência de liderança, isso a gente faz. Mas eu diria que um diretor, quando já vem com uma certa expectativa e uma certa capacidade de realização. Eu acho que aí o importante é a gente dar espaço para essas pessoas, que também é um outro erro possível, né? Que é o erro de você, de repente, traz uma pessoa de fora, que tudo bem, tem um período de adaptação, mas ao mesmo tempo você acha que você precisa estar ali controlando, só que ela é uma pessoa que vem com uma senioridade e você contratou ela justamente para você não ter que ficar... Não tem problema, não ter que treinar ninguém. Né? E você não duplicar os esforços, né? Você não ter que ficar necessariamente fazendo, entre aspas, o trabalho daquela pessoa. Então, eu acho que um dos grandes desafios é você ter uma equipe que tenha um espaço, que tenha uma autonomia, em quem você confia, que consegue demonstrar resultado. E o teu trabalho é direcionar aquelas pessoas,
Mas é um trabalho quase de filigrana, né? Um trabalho de detalhe. Não é que você tem que formar necessariamente aquela pessoa. Enfim, você comentou também que o Marcos disse que tinha gente com 15, com 17 anos. Hoje você olha para a liderança do Mercado Livre, você tem pessoas que já têm mais de 20 anos, mas que são pessoas ali que efetivamente souberam passar por todas as fases, né? Que foram se redesenhando, redefinindo para encarar o que era aquele novo momento. Estavam ali no início, quando era tudo mato, viram o desafio de tornar a empresa rentável, viram o desafio de escalar, conseguiram abrir novos negócios, novos empreendimentos dentro da empresa, enfim, mudaram de áreas, souberam se adaptar para novas áreas, souberam expandir o seu escopo também, né? Então, começaram com uma área e foram ganhando mais espaço. Então, essas pessoas que são as pessoas mais longínquas na organização, normalmente são pessoas com essa característica. Legal. Muito bom. Eu tô com algumas coisas aqui que até para dar uma mudança grande aqui nos tópicos, né? Mas uma coisa sempre me intriga, assim, eu gosto de escutar alguns casos. Vocês passaram a ter logística própria, né? Para uma parte relevante dos produtos ali que vocês já entregam. Tem muito pepino, assim, que não depende de vocês. É caminhão que roubado, assalto, coisa que quem tá do outro lado, assim, não imagina que acontece. Tem assim, me dá calafrios pensar, cara, porque eu acho que eu aguento a pressão muito bem, sabe? Mas são problemas, às vezes, pontuais e que não eram zero esperados, né? Como esse, ou um atendimento a algum cliente que deu algum pepino ali que, pô, eu fico mal, sabe? Sim. O negócio financeiramente não é grande para a empresa, mas aquele pepino te deixa mal e te faz ficar com a sensação muito ruim. Assim, eu acho... Desculpa, eu não sei se eu ia terminar. Não, é isso aí. Pode não, falar. Eu ia comentar, olha, tem algumas coisas. Quando você tem um negócio com essa escala, que é o negócio da nossa logística, você não pode... Não é tudo teu, né? Você trabalha com terceiros e esses terceiros até trabalham com, né, quarteirização em alguns casos, né? Então, você está trabalhando efetivamente com uma rede, aí, e parênteses aqui, é operação, né? Quando a gente está falando de operação, é matar um leão por dia, né? E a operação, ela só chama a atenção quando ela dá problema. Normalmente, a expectativa é de que ela funcione e isso você pode falar de área de atendimento, de área de logística, né, de processamento de pagamento, sei lá, o que for. São coisas que estão ali e a expectativa é como se fosse uma máquina que ela está girando o tempo todo. Quando ela para, quando ela encrespa, quando ela tem algum tipo de problema, é aí que chama atenção. E assim, nesse mundo você está sujeito, como você disse na pergunta, a ter qualquer coisa acontecendo. Qualquer coisa. Assim, coisas... cada dia uma coisa nova que você nunca tinha imaginado que poderia acontecer. Dá um exemplo, assim, daqueles que a gente fala assim, não é possível. O Lucas tem uns de Ambev, né, Lucas? Que era muito louco. Falando de logística, por exemplo, né, você tem vendedor, e a gente viu isso acontecer porque teve denúncia, vendedor não, perdão, transportadora, que estava parando o carro numa ruela, em determinado bairro aqui em São Paulo, para redistribuir os produtos com outros caras para fazer a entrega para eles, mas fazendo isso no meio da rua, colocando as encomendas no chão e repartindo. E assim, do ponto de vista da experiência, isso é péssimo, né? Que a gente gente que tirou foto, que mandou para a gente, pô, mas é isso que está acontecendo, o que está acontecendo? E isso... a gente perde o controle também, né? Porque esse produto era para estar com fulano e ele não está mais com fulano, e como é que a gente sabe que o produto chegou
até a pessoa, então você tem que ter mecanismos que você desenvolve para controlar, para que isso aconteça. Então, assim, quando eu falo que a evolução é constante, também é por isso, porque surgem problemas que a gente pensou e desenhou o sistema sem levar em consideração que eles poderiam existir. A gente está considerando um ser humano racional que não tem criatividade além da que a gente espera, que vai cumprir aquilo que está combinado, mas não, você está sujeito a criatividade das pessoas e está sujeito a coisas impensadas também, como, sei lá, uma enchente, um roubo, o que for, né? Isso, e essas coisas realmente acontecem. Assim, para mim, uma coisa que é um valor grande que a gente teve que desenvolver, e você falou, às vezes a questão financeira não é muito grande, mas às vezes ela né? E quando ela não é muito grande, é mais fácil você dizer, então eu vou reembolsar o cliente, né? Eu vou dar uma promoção para ele, eu vou dar alguma coisa para ele se sentir bem. Mas quando isso né, uma greve que para, né, uma cidade, Nossa. Como já aconteceu em Buenos Aires, numa época acontecia em Buenos Aires toda hora. Né? Como que você faz... Toda hora. Não foi uma crise, foi assim, dia sim, dia não. E como que você faz para você né, deixar aquele cliente satisfeito e não é são 10 mil, 100 mil, sei lá quantos. Então, e aí a questão é que você tem sim que estar disposto a, às vezes, investir nisso, né? Hoje a gente tem uma escala que permite a gente ter lá a gente tem uma conta para isso, para imaginar essas situações e para poder cobrir essas situações de alguma forma para compensar um problema que um consumidor tenha. Mas, enfim, esse foco na experiência eu acho que é muito importante. E você está lidando com problemas, mas você tem que estar disposto a resolver e deixar o teu cliente contente no fim das contas. Stélio, a gente fez uma pergunta para o Paulo Veras, inclusive a resposta dele foi muito legal, que assim, você empreendeu muitos anos no Mercado Livre, né? E agora você está com tempo até de olhar para essa história bonita e tal, e refletir. Mas tem algum erro que, tipo assim, você fala, esse erro, se eu começasse alguma coisa nova, esse erro não cometeria de jeito nenhum, assim, um erro pessoal mesmo, que você cometeu e que até hoje te marca, assim. Não sei se eu colocaria como um erro, né? Acho que no começo, e aí falando sobre mim mesmo, apesar de eu acreditar muito naquilo que a gente estava fazendo, eu acho que eu tinha muitas dúvidas sobre a minha qualificação para estar ali fazendo aquilo que eu estava fazendo. E a gente sabe que empreender é um negócio que envolve você criar o caminho, muitas vezes, conforme você está indo. E, então, tem erros, tem frustrações, tem coisa que não funciona da primeira vez, que você precisa ser persistente. E eu acho que agora, né, sendo um pouco mais generoso comigo mesmo, com aquele Stélio de 20 mais anos atrás, se eu pudesse transmitir um pouco de confiança, eu gostaria de poder transmitir um pouco dessa confiança para saber que, sabe, você tem à sua disposição de estar aqui, né, de se debruçar sobre os problemas, o seu compromisso, a sua visão de longo prazo, isso tudo vai dar certo. E, assim, não quer dizer que se eu fosse empreender hoje num novo negócio, estaria lidando de novo com incerteza, com tendo que construir o caminho, mas talvez um pouco mais de paciência comigo mesmo, talvez um pouquinho mais de generosidade, eu acho que é a melhor palavra, comigo mesmo.
Legal. Sua família era empreendedora? Você veio de um lar empreendedor ou não? Eu descobri depois que sim, né? É que eu nunca pensei nesses termos, né? O meu pai foi uma pessoa que ele começou pelo menos 3 negócios diferentes na vida dele, sendo que o último deles, que foi o que ele teve mais tempo, que foi mais bem sucedido, foi um comércio de discos, de música, na época que se comprava primeiro LPs, depois CDs, e foi, enfim, uma loja que era extremamente bem sucedida, e para mim era uma coisa que eu cresci com ela, vendo ela, mas eu não entendia e aí quando eu falo também que tudo aquilo que a gente vive serve como aprendizado para a gente, é isso que eu quero dizer, né? Tem coisas que eu aprendi observando o meu pai e elas vieram de uma forma natural, não foi assim, poxa, não, mas isso aqui foi uma coisa não, uma coisa que já estava ali, né? Eu tenho muito desse sentimento também. Minha família é empreendedora, né? Eu costumo falar que eu sou privilegiado demais, porque esse negócio do frio na barriga, a gente sente um pouco diferente de quem talvez não experimentou isso na infância, né? Para mim, o correr risco, fundar um negócio, às vezes era a única opção, assim, normal. Meu pai faz, minha mãe faz, tá todo mundo fazendo. Então, acho que isso facilita muito, assim, por isso que eu falo que é um privilégio, né, ter nascido num lar que o pessoal já era empreendedor. Mas no meu caso, só comentando, é que eu, de certa forma, fui preparado para não fazer isso, né? Então, assim, fiz a escola, a universidade, coisa que meus pais não fizeram. Minha mãe terminou a universidade depois de mim. Né, fiz mestrado, uma preparação e não vou trabalhar na loja do meu pai, eu vou fazer uma coisa diferente, né? Vou ser engenheiro, depois vou trabalhar no mercado financeiro. E eles te davam alguma direção? Tipo assim, você não vai trabalhar aqui, eu preciso que você forme, seja empregado em alguma empresa, seguir carreira. Chegavam a falar alguma coisa nesse sentido? Não, eles me deram toda a liberdade para eu escolher o meu caminho. Acho que agora que, né, eu sou pai, as minhas filhas até já são grandes, já estão na universidade, as minhas filhas. Eu fico vendo como eu, de certa forma, tento né, dar uma direção maior e vejo que no caso dos meus pais, não. Eles ficaram contentes com tudo aquilo que eu fui, né, fui bem na escola, fui passando pelas etapas que eu fui. Acho que o meu pai... Ele gostava muito do mercado financeiro, né, de ações e tal, então de alguma forma eu acho que ele ficaria, né, contente se eu tivesse seguido essa carreira. A verdade é que ele nem me viu seguir essa carreira, porque ele veio a falecer numa época que eu estava, antes até de começar o Mercado Livre, então mas não, acho que foi Ia ficar feliz de te ver tocando o sino lá na... Ia ficar feliz sem dúvida. É engraçado até, uma vez, recentemente eu lembrei de uma história quando estava andando na Sexta Avenida, em Nova York. Foi uma coisa que ele disse para minha mãe, que ele achava que um dia meu filho ainda vai trabalhar aqui, né, nesse lugar. Eu até trabalhei, não na Sexta Avenida, mas trabalhei em Nova York um tempo, mas não era para ser ali. Em Nova York foi onde eu encontrei o Marcos Galperin depois do MBA, e foi quando eu me juntei a ele para começar o Mercado Livre no Brasil. Né? Que legal. Ele profetizou. De certa forma, sim. Só fazer um comentário aqui que eu acho que a gente não pode deixar de passar despercebido. Uma coisa que você falou, quando eu perguntei do seu erro. Nossa, esse negócio foi muito bonito. Esse negócio valeu esse podcast. Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque repara o seguinte, tem um tanto de empreendedor e empreendedoras que vai assistir esse podcast. Quando eles assistirem e ver que você, Estélio, fundador do Mercado Livre, uma das maiores empresas do mundo, no começo sentiu insegurança, o cara vai falar, então tá tudo bem. Isso. E a segunda coisa que ele vai pensar depois disso é assim, o Estélio queria mandar um recado para ele lá atrás. Mas ele lá atrás não existe, mas você tá mandando o recado para Estélio do futuro. Porque vai ter um tanto de gente escutando a gente que vai montar o Mercado Livre do futuro. E que talvez, graças ao que você falou aqui,
e a gente tá criando isso. Vamos dormir um pouco mais em paz. Vamos dormir um pouco mais, com um pouco mais de autoestima. Por isso que eu falo, esse é e era o propósito quando a gente começou o podcast, o livro, que é isso, das pessoas falarem assim, pô, ter o Stélio, que criou o Mercado Livre, né? Sentiu isso, tá tudo bem. Se você sentir isso, faz parte, mas lembra que o Stélio falou. Se ele pudesse voltar no tempo, ele estaria um pouco mais animado. Então fique animado também, que vai dar muita coisa errada, mas essas coisas erradas fazem parte da carreira de sucesso, né? Isso. Eu lembro uma vez que eu tava no LinkedIn e tal, aí o cara falou assim, porque esses livros de empreendedor, tipo do Steve Jobs, fica parecendo que tudo é fácil. Eu falei, você não leu o livro, né? Você não leu o livro. Porque o livro do Steve Jobs que eu li, o cara foi demitido da própria empresa. Isso. E não foi demitido porque ele foi injustiçado, não. Ele tava fazendo cagada. Ele estava fazendo tanta cagada que ele foi demitido. E aí aprendeu e voltou melhor. Mas, pô, é difícil. Então, eu acho que dá essa... Eu achei muito legal, assim. Pô, só essa fala valeu, assim. Eu acho que vai ter muita gente que vai se inspirar. E olha, você vê que é legal. Porque geralmente, às vezes, as pessoas inspiram pelas coisas boas. Mas quando você abriu o que você teria feito diferente, talvez vai rolar uma identificação até maior. Porque talvez o Stélio, o Mercado Livre, pô, esse é mais difícil de identificar. Talvez eu não seja tão bom quanto ele, mas não, talvez lá atrás vocês são iguais, sabe? Sim. Então, muito bacana. Fiquei muito feliz com essa resposta. Eu vou para minha última pergunta aqui, então você se prepara aí também para fazer a sua. Mas, o Stélio, a gente, assim, o IPO foi literalmente a maior bênção, assim, que aconteceu na nossa trajetória, assim, na empresa. Que bom. Porque ele destravou uma série de coisas que a gente sabia que a gente era capaz de fazer, mas às vezes faltava recurso, faltava uma condição melhor para a gente executar. E foi o IPO que permitiu isso, né? E a empresa muito mais capitalizada agora, com caixa robusto, com uma rédea na mão, que a gente gosta de falar, né? Mesmo no momento de muita incerteza no mercado. E, no entanto, né, essa bênção, ela também traz algumas coisas que nenhum empreendedor está preparado. E não tem livro, às vezes, você não espera, né, passar por algumas coisas quando você já é público, né? Sim. Eu vou citar uma delas e eu queria que você contasse também um pouco de como é que foi a experiência de vocês, porque o Melius, né, a gente fez o IPO em novembro de 2020 e a gente viveu 2 ciclos completamente diferentes. A gente fez um IPO em novembro de 2020, onde que a gente estava com juros super baixo, um mercado com capital abundante. A gente fez uma série de movimentos geniais ali naquele início, né, pós-IPO, e a gente viu durante 8 meses, né, um negócio que inclusive vim do mercado financeiro, eu nunca tinha visto. Nosso papel, o preço da nossa ação, ele multiplicou por 8 vezes em 8 meses, né? E a gente fez um follow-on no 8º mês. Então foi um período que eu acho que às vezes nem nos melhores sonhos, né, de um empreendedor você vai conseguir viver, e da quantidade de coisas que a gente conseguiu destravar, e é por isso que eu falo que o IPO foi uma bênção. E aí, ao mesmo tempo, né, veio a ressaca do mercado, dos juros altos, e realmente a mesa virou, né? Virou. E aí a gente começou a experimentar uma série de outras coisas que a gente não fazia ideia que poderia acontecer. E eu vou te citar uma das que mais me pegou, assim, e que dá muito trabalho e que eu procuro olhar muito de perto, né? Que o time tem ações. Sim. Então o time sofre. Nem todos entendem, por exemplo, que o valor de tela do curto prazo, né, para qualquer tipo de empresa, às vezes não representa o valor justo da companhia, sim aquele de longo prazo, né? Óbvio, se a empresa não for bem, não conseguir construir, gerar valor, break vai, gerar caixa, o negócio acaba que não dá certo e ponto, né? Mas pouca gente entende isso e às vezes pessoas que não são do mercado financeiro, né, nunca passaram por isso e trabalham lá, sentem, pô, a empresa está indo mal? A empresa vai quebrar? O que está acontecendo? E a gente fala uma vez, olha, a gente tá aqui, estamos bem, estamos assim, assado, assim, assado. Cara, 3 meses tem que voltar e falar de novo.
olha, gente, estamos indo bem. Então a gente começou a passar uma montanha-russa de emoções, né? A gente passou a euforia e depois a gente passa essa fase onde que a gente tem que ser psicólogo de muitos daqueles ali que estão com seu patrimônio ali nessas ações que eles merecidamente ganharam, né, Lucas? E a gente tem que fazer esse education mesmo do mercado. Então, para mim, esse foi um dos principais downsides dessa bênção, que foi o IPO. E eu queria escutar um pouco das suas, porque você já tem capital aberto tem muitos anos, e certamente vocês já passaram por coisas talvez até piores. Né? Antes de responder, só vou contar, vou te lembrar uma coisa que você vai achar muito engraçado. A gente fez a mentoria com ele antes do IPO, né? Foi antes, né? Sim. Ou foi logo depois? E ele falou um pouco disso pra gente. Ele e o Edmond também, dessa, cuidado com essa pressão de vai e volta. E aí, o que a gente fez, Stélio? Eu fiz, na verdade. Eu peguei as ações do Mercado Livre, os gráficos das ações do Mercado Livre, você vai lembrar disso, do começo até hoje. E o que eu fiz? É assim, né? Ó, altos e baixos. Aí eu recortei. Altos, baixos, altos, baixos, altos e baixos. Fiz um slide, treinei a equipe inteira. E falei, gente, vou fazer uma brincadeira aqui. Vocês investiriam nessa empresa? Só que ninguém sabia que era a empresa a mesma. Aí a galera voltava assim, não. Aí tinha queda. Falei, gente, então a verdade é que todos esses gráficos da mesma empresa, Mercado Livre, aí, aquele gráfico maravilhoso, né? Sei lá, 19.000%, se eu não me engano. Então a gente usou o exemplo do Mercado Livre para treinar nosso time, mas não é o suficiente. Então, Netflix e outros, a gente tá sempre trazendo exemplo, né? Não é simples isso. Eu vejo empresas que estão tendo que mudar a strike price de ações que não é legal de fazer, ou que eu acho que é mais legal de fazer, estender o prazo, enfim, repactuar de certa forma, para dar chance de, num momento de mercado diferente também, porque a gente sabe que todas as empresas foram afetadas por uma mudança, uma virada de mesa, como você falou. Então, assim, acho que isso pode ser uma forma de alguma forma, tranquilizar pessoas que estão com essa ansiedade. A gente, no caso do Mercado Livre, tinha muita gente que já tinha carregado ali durante muito tempo as ações, que eram opções que tinham recebido antes do IPO, que já tinham vested, que, enfim, tinham muito valor, porque quando a gente abriu o capital, já abriu num nível acima. E para um grupo ali, durante muito tempo, a remuneração não continha ações, depois que a gente já era de capital aberto. A gente hoje tem um formato da nossa remuneração que é paga sempre em dinheiro, mas que tem uma parte que tem a ver com os resultados da empresa e outra parte que tem a ver com o preço da ação, tá? Mas, e tem lá a contribuição individual da pessoa também. E o preço da ação, ele é um inflator, né? Ele pode fazer o negócio ganhar mais valor, ou deflator, também diminuir o valor se a ação estiver abaixo do que estava um ano atrás. Basicamente assim, grosso modo, como a gente reseta isso a cada ano também. Acho que isso tira um pouquinho dessa pressão de você estar olhando por um valor lá que o teu strike está, né, muitas vezes acima do preço da ação, e você fica imaginando, mas nunca o valor da empresa vai chegar nisso. Então, assim, não estou dizendo que é fácil resolver isso, mas talvez uma forma de remuneração um pouco diferente pode ajudar a diminuir esse impacto. Eu entendo o que você falou sobre educar as pessoas. Infelizmente, eu acho que isso é a todo momento. A gente tem que tirar o foco do preço da ação, né, e tentar colocar o foco mais realmente no resultado da empresa. No Mercado Livre, a gente costuma não falar do preço da ação, né? Tipo, é uma coisa que a gente... É um exemplo que vem de cima e que a gente não fala. A gente corta a conversa quando entra por esse lado, porque não é isso que a gente quer focar. A gente acredita, como você disse, no futuro da empresa, no que a gente está construindo, e o compromisso tem que ser um compromisso de longo prazo. Se vocês ficarem aqui no longo prazo,
vocês vão estar satisfeitos. Se toda a remuneração está em ações, aí é perigoso, né? Porque ao longo do tempo as pessoas também precisam o reconhecimento do trabalho. Sim. Enfim, aí tem um desafio. Com relação a ser empresa pública, o nível de abertura, a necessidade de estar colocando as informações é um problema por um lado, né? Tem um custo, tem um trabalho que é feito para você dar atenção ao mercado. Eu mesmo apesar de nunca ter trabalhado como CFO dentro da área de recursos de relações com investidores, eu sempre, por estar no Brasil e mais investidores vindo para o Brasil, eu recebia muito investidor e fazia essa função. E eu vi que era importante, né, cultivar isso, ter uma transparência, mostrar claramente a estratégia da empresa, os planos da empresa, e falar sobre o longo prazo sempre. Acho que isso para a gente deu certo. Mas a gente construiu, tá? Quando a gente abriu o capital também, a gente era uma empresa de um tamanho bem menor, com duas casas cobrindo a gente, então a gente teve que fazer um trabalho realmente de começar a expor a empresa para mais, e assim, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho do nosso CFO, que é o mesmo desde sempre, que é o Pedro Arte, e a equipe dele de Investor Relations, construiu realmente hoje essa reputação que a empresa tem como empresa pública, mas foi uma construção, não foi fácil. Vou dizer também que num mercado que é mais fácil do que é o mercado brasileiro, porque tem uma estrutura maior. Aqui vocês estão lidando com... Aqui é selva. Aqui vocês estão lidando com o desafio de... Né, vocês foram a primeira startup a fazer IPO aqui no Brasil, né? Só isso aí já mostra um pouco. O desbravador, porque vocês... eu me lembro, quando o Mercado Livre foi abrir o capital em 2007, a Bolsa no Brasil estava num momento bom. A gente chegou a considerar abrir o capital aqui, teria que mexer na estrutura, trazer reorganização societária, botar tudo debaixo da estrutura brasileira e tal, mas a gente pensou, o mercado brasileiro está legal, várias empresas estão abrindo capital. Foi a melhor decisão a gente ter aberto lá fora, porque o volume, né, realmente você tem muita gente olhando, enfim, isso traz, eu acho que um benefício maior. Aqui no Brasil, vocês são desbravadores. Muito bom. Ô, Esther, minha última pergunta tem a ver com uma qualidade sua que eu sempre elogio, mas agora vai virar uma curiosidade, que é uma das coisas mais difíceis de empreender é a carga emocional desses altos Sim. e baixos. E, né, não precisa nem falar, né? Os cabelos brancos já falam por si só. E como eu falei, eu sempre achei você uma pessoa serena, assim. O que você aprendeu a fazer para melhorar o seu controle emocional enquanto empreendedor? Teve alguma coisa que te ajudou muito, que mudou? Você sempre teve facilidade com isso? O que você pode passar para a gente de aprendizado aí de como lidar com carga emocional alta de empreender, né? Você estava falando de gráfico aqui, né? E você cortou o gráfico e tal. E, na verdade, outra forma de dizer isso é tempo, né? Você levar o tempo em consideração. E talvez a calma, a serenidade venham de uma visão de enxergar no tempo, de ter uma convicção forte com relação àquilo que, no meu caso, eu estava fazendo e que eu espero que quem esteja ouvindo a gente aqui tenha com relação ao que esteja fazendo. Então, essa convicção, acho que me permitiu atravessar momentos vários de dificuldade, lidar com essas adversidades, de olhar para muitas vezes o que parecia um fundo do poço e acreditar que a gente tinha capacidade de sair daquilo, de acreditar que muitas vezes quando a tempestade é de fora, né, como é essa que a gente está vivendo no mercado também, né, que virou a mesa, ela também ela é transitória
e trazer isso mais para a gente, para aquilo que a gente consegue controlar, para aquilo que a gente consegue fazer, e menos para aquilo que a gente não consegue, que tá fora da gente. Enfim, tem um componente que talvez seja meu mesmo, de eu ser uma pessoa mais tranquila e tudo mais, mas não quer dizer que eu não seja uma pessoa com emoções, com sentimentos, que não tem que lidar com isso. Mas eu acho que é isso, é de você conseguir enxergar lá na frente e manter o foco. Acho que isso me permitiu e me permite lidar com as situações difíceis com calma, né? Aliás, isso é uma coisa legal, porque não é todo mundo, né, que tem a mesma reação diante das situações, e você ter um mix, né? Você ter uma diversidade de características assim, é muito importante, né? Ter uma pessoa que ajuda a acalmar, a centralizar é legal. Ter uma pessoa que talvez seja mais explosiva, que em dado momento também precisa para dar uma certa resposta em alguma situação pontual é necessário. Então, eu acredito muito nisso, em ter uma diversidade no que diz respeito a como as pessoas, enfim, são, como elas reagem, mas nem por isso, né, e até não quero deixar a impressão errada de que quem pode ser mais explosivo, pode ter uma reação mais intensa no curto prazo, abandone o longo prazo. Eu acho que o segredo um pouco do Mercado Livre como empresa foi juntar muitas pessoas, tanto é que você ouviu do Marcos aí, que até hoje estão lá e que são pessoas que souberam trabalhar juntos e estão aqui juntas até hoje. Incrível. Resposta muito boa, muito maravilhosa. Muito bom. Muito obrigado, sério. Muito, muito obrigado. Tô te agradecendo em nome da gente, mas de todo mundo que está nos ouvindo. E mais do que isso, cara. Vamos imaginar que não existisse esse podcast. Só o fato de vocês terem dedicado uma vida, porque é uma vida, né? A gente viu aqui, né? Tem uma pessoa que nasceu junto com o Mercado Livre aqui, junto com a gente. Para construir isso já é muito, porque eu tenho certeza que muita gente se inspira. Por exemplo, eu já dei muita mentoria para empreendedor argentino. Todos começam falando do Mercado Livre. Certamente, Todos. Não pegaram uma mentoria com você, porque né? quando, não sei o que, eu conheci o Mercado Livre, ou trabalhou no Mercado Livre, então, assim, só o fato de vocês já terem criado o Mercado Livre, já, já é uma mega inspiração, sem contar, que você até falou, né? Do tanto de empreendedor hoje que só existe por causa do Mercado Livre, que vende lá alguma coisinha, igual eu falei lá, no filtro de água, que, se não fosse isso, talvez ele seria uma lojinha pequena e hoje, ele conseguiu crescer um negócio, né? Então, eu agradeço em nome de todos os brasileiros, argentinos e latino-americanos aí pelo que vocês fizeram. Muito obrigado mesmo. Eu também estou muito agradecido. Obrigado demais. Foi um Prazer. Obrigadão, gente. Eu termino, acho que dizendo isso, que o Mercado Livre me permitiu ter um impacto. Aí eu acho que o sonho de todo empreendedor deve ser esse, você, de alguma forma, melhorar o mundo, você impactar o mundo com aquilo que você está fazendo. Legal. Bom demais. Gostou do papo? Você sabe que tem algum empreendedor aí que você conhece que está passando por apuros e acha que problemas só acontecem com ele. Eu acho que é legal você encaminhar aí esse podcast, né? E se inscrever também no canal, porque a gente vai trazer muita gente legal aqui ainda para bater o papo. Nosso objetivo aqui é ajudar, assim. A gente tá longe de achar que somos as pessoas mais bem-sucedidas. Não é nem o foco, não é nem o objetivo, acho que nunca foi. Mas a nossa ideia aqui é pegar a experiência que a gente já teve, mesmo que curta, e dividir um pouco com a turma e realmente ajudar vocês aí no dia a dia. Valeu demais, até a próxima. Boa, obrigado.